Boa noite, caros amigos. Uma alegria estar aqui pela primeira vez, né, nesse prédio, aqui nesse local. É uma satisfação poder estudar um pouquinho a doutrina e trazer elementos para a nossa prática de vida diária, transformando a nossa jornada em algo muito mais produtivo. Afinal de contas, a gente vem aqui, passa por questões mundanas, somos influenciados pela matéria 24 horas por dia, e o nosso desejo é de trazer aí essa influência também, dividir um pouco, né, com a influência material, trazer aí essa influência espiritual que vem nos trazer valores que nós vamos levar para todo sempre, para a nossa jornada aí no mundo espiritual também. Que bom poder estar aqui materializado, estar aqui encarnado e poder experimentar sensações espirituais, né? E hoje, então, a nossa reflexão gira em torno da parábola do semeador, que traz para nós elementos que eu considero muito valiosos. Afinal de contas, todos somos semeadores e todos estamos recebendo semeaduras de uma maneira contínua. Não há interrupção, não há ciclos onde você fique longe de qualquer tipo de influenciação. O interessante é saber que nós, ao mesmo tempo que somos influenciados, nós acabamos repetindo isso, acabamos retribuindo, né, com a semeadura que recebemos, acabamos também semeando, fazendo papel aí de receptor e de emissor de energias, de vibrações, de emoções, de palavras, etc. Então, lembrando aqui da parábola do semeador, ela é contida no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede perfeitos. Eu gostaria de fazer a leitura aqui, porque eu acho que o texto é tão brilhante que eu fico, às vezes, até constrangido em falar com as minhas palavras, parafraseando aqui o Evangelho. Então, eu gosto de ler literalmente, para ser fiel ao que está escrito no Evangelho. Então, diz assim: naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele, logo reuniu-se grande multidão de gente, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem, todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, e aqui uma pequena pausa para dizer que é brilhante essa atitude de Jesus, porque ele sabia que dentro de uma parábola poderiam conter vários ensinamentos, então não era nada assim engessado, ele não tinha mensagens que era assim, papum, acabou, não. Toda mensagem, ela abre um leque de opções para que a gente desenvolva várias interpretações muito interessantes. E ele lhes disse assim: aquele que semeia, saiu a semear. E semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho. E os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas, levantando-se, o sol as queimou. E como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu sobre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Aí a doutrina, a espiritualidade vem fazer analogia em relação a isso, trazendo para nós, por exemplo, da questão da semente cair ao longo do caminho. E nós aqui percebemos que a humanidade, infelizmente, ainda caminha com essa lógica, porque as sementes estão sendo jogadas ininterruptamente, mas poucos percebem que elas existem. A maioria da humanidade vive assim, vive por viver. O professor Rodrigues gosta de usar muito um termo comparando nós com bois, né? Que o boi ele anda sem saber por que ele está andando, ele simplesmente vai andando. Ele encontra um caminho lá que foi outro boi que fez, ele vai andando naquele caminho, ele não faz ideia para onde ele vai, ele não tem um objetivo, ele não tem nenhum tipo de planejamento. Ele vai andando. Então, eu considero assim, essa primeira parte, né, em relação à semente que caiu ao longo do caminho, são assim, as providências divinas que vão surgindo e nós não percebemos que elas existem. Então, existe ainda muitos entre nós que estão com esse objetivo aí, sem ter sentido disso, sem ter consciência, né? E a parte que caiu em lugares pedregosos, referencia aqueles indivíduos ainda endurecidos, que recebem, sabem que a semente aparece, que são as virtudes divinas, que são as providências que nós recebemos, mas ainda de coração endurecido, né, semelhante aqui às pedras onde as sementes caíram,
nossos corações permanecem aí absolutamente inférteis para receber qualquer tipo de semeadura. Outra parte caiu em espinheiros. Eu vejo muito uma relação com aquelas pessoas que facilmente se desgarram dos objetivos. Como a Vera falou, né, fez até um elogio aí, muito além da minha capacidade, mas ela é muito generosa. Ela falou que eu trabalho aí, né, você falou há muito tempo na doutrina e tal. Porque eu fico assim, pensando, se eu desistir, ou se eu deixar de lado, eu vou ter que cuidar de coisas materiais para eu poder ocupar o meu tempo. Por exemplo, a gente até brincou aqui no início, se eu não estivesse aqui agora, estaria jogando vôlei, está minha turma jogando vôlei lá. Quer dizer, são coisas, né, não preenchem muito a gente, não traz uma relevância espiritual, por mais que ali se encontre vários elementos, né, de amizade, de companheirismo, durante o jogo tem os lances de rivalidade saudáveis, né, de empenho, você adquire virtudes também numa prática esportiva, sem dúvida. Mas assim, eu acho que estando aqui refletindo sobre o Evangelho é mais enriquecedor para mim. Já quando eu resolvo assim ser um espinheiro, ou quando eu me torno um espinheiro, me pareço muito com aquelas pessoas que desistem com facilidade. Você percebe que a pessoa surge, vem muito empolgada, e eu vejo isso muito lá no Ailuz acontecer. O pessoal chega lá e fala, nossa, isso aqui é maravilhoso, nossa, eu vou vir todo dia, a pessoa mergulha de cabeça. Primeiro contratempo que tem, a pessoa desaparece. Primeiro não que ela recebe, ou a primeira contrariedade que ela começa a usufruir, ela não resiste. Também não volto mais aqui nesse lugar. Como se fosse, assim, uma grande desvantagem para a casa espírita. A pessoa não percebe que a maior desvantagem é para ela. E aí eu penso assim, a pessoa é um espinheiro quando age dessa maneira. Quem desiste fácil é espinho ambulante. Não pode ninguém tocar nele. Ninguém pode reclamar que ele é espinhudo. Então, qual tipo de terreno eu estou me tornando ao longo do tempo? Sem dúvida nenhuma, eu me encaixo muito naquela parte onde as sementes foram jogadas ao vento. Já fui assim, já. Eu vivia no vento por aí. Vivia por viver. Depois você vai tomando um pouquinho de consciência, né? Você começa já a se tornar uma pedrinha, no terreno um pouquinho pedregoso, mas dá até para uma semente cair ali, vai virar alguma coisinha, mas morre logo. Depois a gente vai querendo entrar e nós vamos... Você vê que é uma metamorfose, né? Que a gente vai se transformando. A gente entra e se torna meio espinhudinho, não me toca não fala assim comigo, sabe como é que é, eu tenho, meu orgulho ainda está muito ferido, meu ego ainda é muito inflado, e a gente vai mudando de fase, né? Depois até a gente se tornar terreno fértil, especialmente ligado a essa parte de dedicação, de mais disciplina, de não se deixar vencer pelas adversidades. E onde tem gente, tem adversidade. Não tem jeito. Outro dia um amigo meu estava falando assim, nossa, eu trabalho no supermercado aqui, rapaz, a maior dificuldade que eu tenho não é trabalhar, eu tenho que chegar lá cedo, vou embora tarde, pego peso, às vezes lomba lá saco de arroz e coisas pesadas, né? Você trabalha no supermercado, você não fica ali nadando no mar da tranquilidade, né? Eu falei, mas o problema, você não faz ideia, é lidar com as pessoas lá. Um é mentiroso, o outro é falso, o outro é isso, o outro é aquilo. Começou a adjetivar todo mundo. Pois é, esse é o nosso desafio. Para adquirir virtude é preciso ter um entendimento de resignação, de renúncia. Porque aí você se torna terreno fértil, você consegue lidar com adversidades. Hoje mesmo fiz ali uma singela homenagem ao Papa Francisco, falecido, né, nessa noite. E a gente tem uma ideia, mais ou menos, pelos comentários que a gente vê que as pessoas fazem, né? Como é que funciona a mente das pessoas, né? Alguns, né, ali, pesarosos e tal, poxa, né, um bom homem e tal, fez seu papel. Alguns descendo a lenha, fazendo classificações infelizes e tratando a pessoa como se ela fosse absolutamente desprezível, né? Do ponto de vista moral, né? Aí uma pessoa amiga minha escreveu assim, olha, eu admiro, viu, você aí meio que... Ele quis dizer assim, você passou pano aí pro Papa, né, e tal, né? E, né, eu sei que você quer fazer a política da boa vizinhança. Ele quis dizer assim, que eu fiz uma média lá, sabe? Eu falei, olha, eu procuro analisar as pessoas pelo lado bom que elas têm, né? Porque lado ruim todo mundo tem. Eu não quero um dia desencarnar e as pessoas lembrarem só do mal que eu fiz, sabe? Eu espero que as pessoas tenham um pouco de piedade de mim. Então eu me vejo assim. Era um homem perfeito? Nesse mundo só teve um. Pisou nesse mundo, só um até hoje. Então por que classificá-lo
por aquilo que eu não concordo, né? Por que não exaltá-lo por aquilo que eu concordo? Por todos os benefícios. Então, eu acho que agir dessa maneira é se tornar terreno fértil. De conseguir analisar as pessoas, especialmente as pessoas, para a gente não entrar na linha do julgamento, como Jesus já nos advertiu, né? Então, toma cuidado com os julgamentos, porque é muito perigoso. O Papa não era perfeito. Também ele nunca se auto-intitulou perfeito. Então eu respondi para meu amigo, olha, eu só apenas procuro ver o lado bom das pessoas, né? Não acho que ele tenha feito mais mal do que bem. Na minha concepção, pelo que eu avaliei, haviam várias questões que divergiam com os meus pensamentos, mas isso não era suficientemente grande para eu tratá-lo com desdém ou de alguma maneira desprezar a sua figura de um líder religioso de mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Então nós estamos num ambiente espírita, mas nós vivemos na sociedade de multiplicidade, quer dizer, eu convivo com gente católica, evangélica, umbandista, ateu, né, já inclusive conheci gente que dizia assim, eu sou adorador do diabo. Vocês acreditam nisso? Sim. Falei, tá bom, mas o que você faz com isso? Eu não faço nada, não quero saber de ajudar ninguém. Falei, tá bom, então você já está fazendo bem. Só de você não estar fazendo mal para ninguém, você faz um mal? Eu falei, não, eu não faço mal para ninguém, mas também não quero saber de ninguém, eu cuido da minha vida. Eu falei, você não está sabendo não, mas Deus está agindo em você. Aí ele falou assim, sai para lá que esse Deus teu, era um amigo meu, que eu acho que hoje ele até mudou de ideia, já sei que deve fazer quase 30 anos atrás já. A gente era muito jovem, ele tinha essas ideias assim. O único que eu conhecia até hoje, que se dizia assim, eu sou adorador do diabo. Eu falei, então você não é muito ferrenho não, se fosse, você faria o mal. E aí ele, acho que hoje faz muitos anos que eu não vejo ele, deve ter mudado essa concepção. Quer dizer, olha como nós somos. Somos indivíduos em processo de metamorfose constante. Nós não podemos permanecer com uma ideia engessada, sabe? Senão a gente fica endurecido, a gente vira aquele terreno rochoso, espinhudo. É preciso ter uma flexibilidade. Você pode não concordar com a pessoa, mas você tem que respeitar ela, no mínimo, né? Tem que ter aquele jogo de cintura, para a gente não se tornar tirano, ou então inquisidor com posse de um cajado divino que Deus não colocou nas nossas mãos. Até hoje não apareceu nenhum benfeitor para mim dizendo assim, olha, vem direto dos céus, Deus mandou te entregar esse manto aqui, veste aí e usa esse cajado, faz justiça aí no mundo aí. Para mim, nunca ninguém falou isso. E se falasse, eu vou te falar, hein? Fala, não, procura outra aí. Procura lá a Vera, vai procurar o Navarro, procura outra galera aí, sai fora de mim que eu não tenho essa capacidade não. Eu sei que a Vera entendeu a brincadeira, né? Nenhum de nós tem, né, Vera? Então, tô fora, deixa eu aqui comer meu arrozinho e feijão aqui, que tá bom demais. E aí, dentro desse conceito, tem um texto muito bonito do nosso benfeitor, nosso querido André Luiz, no livro Agenda Cristã, que se chama Semeadura. É o capítulo 21 do Agenda Cristã. O André Luiz faz algumas reflexões em torno dessa semeadura, que nós estamos aqui orientados a fazer. Afinal de contas, nós recebemos a semeadura divina, que nós somos sua imagem e semelhança. Só que nós somos semeadores também. Nós estamos semeando o tempo inteiro, queiramos ou não. Mesmo que você não queira, se você resolver falar assim, não, ó, quer saber, eu quero manter a neutralidade, eu quero que as pessoas não se incomodem comigo, eu quero viver assim, quase como se eu fosse invisível. Olha, sinto muito, é impossível isso. Você pode até tentar, você não vai conseguir. Porque primeiro você fala assim, vamos arrumar um mecanismo, então, de eu me tornar invisível. O que eu deveria fazer? Eu deveria primeiro fugir de longe da sociedade. Eu vou ter que viver isolado em algum lugar, para não conviver com ninguém. Porque se alguém souber que eu estou num lugar, já tem alguém que está feliz ou triste comigo. Então vamos supor que eu realizasse essa tarefa. Eu vou escolher um local bem longínquo da terra, aqui de Rio Preto, do Brasil, sei lá, vou morar lá no Nepal, lá naquelas montanhas lá, onde se escondem lá pessoas que querem fugir do mundo, né? Só que aqui eu vou deixar gente que sabe que eu vou estar indo para lá. Então só de eu estar indo e me isolar lá, vai gerar um burburinho aqui. Eu já vou estar incomodando um monte de gente. Onde já se viu, olha, fazer um negócio desse, está fugindo da vida e tal. Então, mesmo que eu queira permanecer em absoluta neutralidade, não vou conseguir. Não tem jeito. Aí eu fico lá, sei lá, 5 anos lá. Daqui uns 5 anos o povo vai esquecer bem de mim, assim. Só que vão ter pessoas que me amam, vão estar sempre querendo saber
se eu estou bem, se eu estou vivo ainda, se não morri lá, se não passei frio. Então, assim, eu vou estar irremediavelmente fazendo semeadura. Não dá para escapar disso. E aí nós temos que analisar o seguinte: será que o tipo de semeadura que eu ando fazendo está me deixando satisfeito? Será que o meu propósito divino de ser feliz, de ter saúde, de viver bem, está sendo alcançado baseado naquilo que eu venho construindo na minha jornada? Agora mesmo que está todo mundo sentadinho aqui me vendo, mas vocês estão construindo algo. Mesmo você aparentemente permaneça, não, mas eu estou só sentado assistindo, não estou falando nada. A tua expressão corporal, o teu olhar, tudo isso está sendo construído. Se você está gostando ou não, você está construindo dentro de você um tipo de semeadura. Você pode estar aqui e falar, ai meu Deus, acaba logo isso, eu quero ir embora, pelo amor de Deus, vai, ó, 8h30 já quase, vai acabar não? Quer dizer, você está semeando algo ruim dentro de você. Não é nem em mim, que às vezes eu não vou nem perceber que você está pensando nisso. Então, assim, é contínuo, é ato contínuo. Semeadura e receber sementes, é ato contínuo. E o André Luiz traz a seguinte reflexão: sua generosidade chamará a bondade alheia em seu socorro. Ou seja, se você plantar generosidade, você vai atrair um campo magnético em torno de você, um magnetismo de generosidade que vai atrair a bondade alheia. E o que a gente quer é ter pessoas boas ao nosso redor. Não há quem não queira. Só que para poder merecer isso, é preciso plantar primeiro generosidade. É preciso plantar afeto. É preciso fazer com que as pessoas gostem de nós. Mesmo que você não consiga o objetivo. Mas pelo menos tente. Essa história de, eu sou assim, quem quiser gostar de mim, goste, não quiser, problema da pessoa. É um modo de pensar assim, uma aparente assim, autoconfiança, né? Eu gosto de mim, eu me amo. Só que não é bem assim que as coisas funcionam. Nós precisamos nos modelar para que as pessoas gostem de nós. Senão nós não conseguimos criar esse campo magnético de bondade em nosso redor, em nosso entorno. Então, quer dizer, quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando, será que eu ando sendo generoso? Será que generosidade tem a ver somente com coisas materiais? Eu ando dando coisas materiais para as pessoas? Isso é um ponto irrelevante. A generosidade aqui se dá com palavras, com atenção, com carinho, com afeto, com consideração, com respeito. Será que, por exemplo, quando eu vou fazer um comentário em rede social na publicação de alguém, será que sou generoso? Ou será que é só paulada, alfinetada, cutucada, ironia, deboche, desrespeito? Será que isso é ser generoso? Será que isso, a maneira como eu ando me portando em ambiente, hoje em dia, a gente vive muito mais nas redes sociais do que praticamente lidando diretamente um com o outro, né? É uma autoanálise a ser observada. É uma reflexão para a gente observar se estamos criando bondade alheia em nosso entorno. Outra frase que ele diz assim: sua simplicidade solucionará problemas para muita gente. Quer dizer, ser mais simples nos torna menos complexos, nos torna mais assim afáveis, mais sutis. E a sutileza faz com que o nosso organismo trabalhe de uma forma mais harmônica. Quando eu não sou simples, não no sentido pejorativo da palavra, então eu vou andar descalço, vou andar com uma roupa velha, vou andar aí desleixado para mostrar que eu sou simples, né? Isso aí já é um relaxo, já é pender para o lado da balança mais do relaxo do que do equilíbrio. O equilíbrio se dá assim. Simplicidade é não nos tornarmos complexos a ponto de que as pessoas nos enxerguem como pessoas problemáticas. Sabe aquela pessoa que você convive? Você tem que pisar em ovos, que você tem que até tirar um pouco a tua personalidade. Às vezes nós somos assim. Eu sempre penso assim, será que quando eu chego perto de alguém, a pessoa muda um pouco o jeito, porque ela tem algum receio de mim? Eu sou muito criterioso, eu sou muito cheio de detalhes. Quer ver um exemplo para poder ilustrar isso aqui? Eu lembro de um amigo meu, que uma vez nós chamamos ele para jantar na minha casa, isso faz muito tempo já. E na época minha esposa tinha feito bife à milanesa, né? Eu adoro, né? Não sei se alguém não gosta aí. Aí chegou lá, ele olhou assim, pai, não gosto muito de bife assim, sabe? Você me perdoa aí. Ele até ficou meio sem graça, assim.
Aí eu fiquei sem graça, porque eu pensei, meu Deus, por que eu não perguntei antes, né, o que ele comia, o que ele não comia, para fazer o que ele gosta, né? Eu imaginei que ele gostasse, né, mas ele não quis, né? Aí eu pensei, já meio que quebrou 50% ali da qualidade do jantar ali, né? Então aí eu fiquei pensando, a próxima vez eu aprendi a lição também. Né? A próxima vez eu pergunto para a pessoa, quando eu vou convidar ela para ir na minha casa, o que você gosta de comer? Não fazer, vamos providenciar o que você gosta, né? Não vou fazer o que eu gosto. Né? Afinal de contas, amar o próximo é amar ele de acordo com os gostos dele, né? Se eu for amar o próximo, por exemplo, para ele torcer para o meu time, aí ele não vai ficar muito feliz comigo, né? Vou dar uma camisa do meu time para ele não vai gostar muito. Especialmente numa época dessa agora, né? Que o nosso Palmeiras está voando baixo aí, né? Os corintianos não estão muito felizes com a gente. Eu tentei dar uma camisa no Palmeiras para um amigo meu corintiano, ele não gostou. Ele ficou meio aborrecido comigo. Então, assim, não é assim que ama as pessoas, né? No aniversário do meu amigo corintiano, eu vou dar uma camisa do Corinthians para ele, né? É assim que tem que ser. E aí, então, eu fiquei pensando assim, essa simplicidade que às vezes a gente pode desenvolver, na hora, aí usando esse exemplo da história desse meu amigo que foi lá jantar em casa, o que ele poderia ter feito, né? Se fosse eu que chegasse no lugar e falasse, eu não gosto muito disso aí. Você poderia pegar um pedacinho, então, deixa ali no canto, né? Dá uma enrolada ali e tal, mas não querendo aqui dizer o que ele deve fazer, né? Estou fazendo uma coisa assim comigo, o que eu vou fazer um dia se eu chegar num lugar e ter uma comida ali que eu não me simpatizo muito? Dá uma disfarçada e tal, né? Porque isso faz com que as pessoas não enxerguem a nós como indivíduos muito complexos e causa esse certo aí, ó, você gera problemas para os outros. Alguém pode estar pensando assim, poxa, então eu tenho que viver, fazer tudo que os outros querem, então, e aí sim eu vou ser simples? Mas não é bem assim. Seja um lado extremista de avaliar o que nós estamos falando aqui. É ter um pouco mais de flexibilidade, sabe? É simplificar as coisas. Não criar coisa assim, eu odeio comer abóbora, por exemplo. Odeio. Isso é uma coisa muito radical, né? Tem muita gente que adora abóbora. Então, se você não gosta, fala, eu não sou muito chegado, não, sabe? Mas não precisa odiar, né, a abóbora. Coitado da abóbora, né? Eu mesmo brinco sempre que eu acho que eu tô magrinho assim, porque eu como qualquer coisa que aparecer na frente, eu tô comendo. Só não como buchada, viu, gente? Bucha aí não. Vocês gostam, já teve um gostou ali, já vai, já. Então, dobradinha, buchada, assim, quem gosta, beleza. Eu não é muito minha praia. Mas se você me chamar um dia para ir na tua casa e falar, ó, fiz uma dobradinha maravilhosa, eu pelo menos experimentar, eu vou. Isso eu te garanto. Não sei se eu vou comer um pratão, mas vou experimentar. Olha outra frase do André Luiz. Sua complexidade provocará muita dissimulação no próximo. Quer dizer, o indivíduo não muito simples, muito complexo, as pessoas começam a agir de uma maneira quase que plástica. Você semeia em torno de você pessoas que têm que se tornarem assim, elas se despersonificam, que elas têm que agir de uma forma totalmente diferente. Vixe, ó tá chegando o Oceander ali, ó. Nossa, ó, cuidado com a postura, senão ele já vai reparar. Vamos mudar até o jeito de falar aqui, põe a mão assim, porque, né, se tiver meio largadão, ele já não gosta muito, ele já vai reparar. Então, assim, será que nós somos assim? Será que eu sou assim? Eu fico me pegando nisso, sabe? Quando eu leio essas coisas. O que eu ando fazendo para que as pessoas vejam em mim alguém muito complexo, muito. E elas têm até que mudar o jeito de ser. O bom mesmo é você conviver com gente, você percebe que a pessoa é do jeito que ela é sempre. Já viu, por exemplo, casal que você chega perto do marido, o marido já muda o jeito assim, porque está a esposa perto, sabe? Porque a esposa não pode ver o marido falar nada que ela já cutuca ele, ele tem, não, tá tudo certo aqui. Aí longe da esposa, o cara ela solto e tal. Não tô falando mal de mulher, não, tá, gente? Tem o contrário também, né? Tem mulher aí que o marido chegou lá, viu? Quer dizer, não pode nem olhar de lado, senão o marido me come, joga um raio laser com o olho em mim aí. Então, será que eu não sou assim, né? Será que eu não sou um obsessor encarnado aqui da pessoa com quem eu estou convivendo? É para pensar nisso. Né? Tudo com moderação, né? Você não vai permitir tudo também, não vai ser omisso nas tuas responsabilidades, né? Como parceiro aí de alguém. Mas também, será que eu não ando aprisionando as pessoas, fazendo com que elas se sintam constrangidas quando eu estou presente? Sua indiferença fará manifesta frieza nos outros. Eu sou indiferente,
não ligo para o que as pessoas pensam, sentem, não estou preocupado com o problema delas. Pode ser que eu não perceba que as pessoas percebem que eu sou diferente. Isso gera nelas assim, esse cara nunca gostou de ninguém, não está nem com ninguém, também não estamos nem aí com ele. Quer dizer, gera frieza nas pessoas. É o resultado do plantio. Quem planta indiferença colhe frieza alheia. E às vezes a frieza ela não vai se manifestar com pessoas que convivem conosco, que sabem da nossa personalidade. Mas essa imantação, esse magnetismo que a gente passa a exalar, atrai esse tipo de gente que olha para você e fala, quem que esse cara, esse indivíduo chegou aqui, para mim ele nem existe. Porque a gente emite isso, essa energia. Quer dizer, eu não sou muito preocupado em ser gentil, eu não estou nem aí, então eu sou indiferente. As pessoas vão ser frias conosco. Eu lembro muito, inclusive, de uma pessoa que eu conheci uns anos atrás, que dizia que todo lugar que ela ia, ela era maltratada. Eu vou na repartição pública, as pessoas dão um jeito de pôr eu para o fim da fila, pula a minha vez, na hora que eu vou ser atendida, trata eu com indiferença, não ligam para mim, eu vou no mercado, a caixa nem olha para minha cara, não dá nem bom dia para mim. Eu fiquei pensando, será que o problema é o mundo mesmo? Eu pensava isso na época, né? Inclusive uma pessoa que foi atendida lá no Ailus. Porque não é possível, quando está todo mundo, entre aspas, contra a gente, nós temos que fazer uma autoanálise. E nós temos que desconfiar de nós, sabe? Será que eu não ando produzindo algo para gerar isso nas pessoas? Eu nunca, com essa pessoa, não cheguei a dialogar em torno disso. E poderia parecer meio que uma cutucada na pessoa, né? Mas cheguei a refletir com ela assim, será que não está faltando você sorrir um pouco mais, né? Mostrar um pouquinho menos, né, agora cá entre nós, um pouquinho menos de diferença. Nós precisamos deixar o nosso rosto um pouco mais amigável, né? Nós precisamos desenvolver isso. Porque senão passa uma sensação de indiferença. Se eu chego carrancudo no lugar, as pessoas não são obrigadas a ver a minha cara feia. A minha cara de quem não está nem aí com o que você está pensando. Então, se eu estou disposto a manter a minha cara fechada, que eu saiba que a colheita que vou receber é a indiferença alheia também. Sou indiferente, velho. Eu chego aqui, não faço questão nenhuma de ser gentil com vocês. Eu faço a palestra assim, fechadão, leio aqui, não gostou, tchau. Eu vou embora daqui a pouco. Estou lá fechadão assim, ó, testa franzida. Não faço questão de falar nada para deixar ninguém confortável. Pois é, então isso vai gerar frieza. As pessoas vão te ver na rua um dia e falar, ó, uma múmia ali, ó, foi fazer palestra outro dia lá nos Ceareiros, lá, ó. Quer dizer, é o que as pessoas vão pensar de mim. Diferente é de quando a gente adquire essa maleabilidade, né? Você passa a ser bem visto. As pessoas passam a gostar da gente, mesmo que elas não saibam o teu nome. Mesmo aqueles que você encontra, como eu falei, que não te conhecem, nunca te viram. Esse hálito mental passa a produzir sensação de mais amorosidade nas pessoas. Que é o contrário aqui dessa manifesta frieza, como o André Luiz disse aqui. Seu desejo sincero de paz garantirá tranquilidade no caminho. Se você deseja a paz, continue perseguindo ela, porque ela não é fácil de ser conquistada. Mas quem procura, uma hora vai achar. E a gente se depara com inúmeras ocasiões para poder entrar em guerra. Se você quiser, voltando ao assunto de novo de rede social, se você quiser entrar numa batalha campal, no mínimo umas 80 vezes por dia você entra. Basta entrar em qualquer perfil que você imaginar aí, você vai se deparar com coisas que você não concorda e você pode literalmente entrar em guerra. Guerra de ideologia, guerra política, guerra religiosa. Outro dia me falaram assim, ó, você viu o Frei Gilson lá, né, que tá famoso, Frei católico, tá o pessoal reunindo milhões de pessoas nas redes sociais aí de madrugada, 4 horas da manhã, uma coisa assim, né? Você viu que ele falou mal do espiritismo? Você não vai falar nada, não? Eu não. Eu não sou advogado do espiritismo. Se ele quiser falar mal do espiritismo, deixa ele falar. O problema dele. Ele que vai arcar com as consequências das injustiças que ele cometeu. Aí eu fui ver o vídeo. Ele falou que o espiritismo não é coisa de Deus. Não, mas falaram assim, ele usa um termo que ele fala assim, mora. Um amigo meu falou que falar no espiritismo foi curado. Aí ele falou assim, até o diabo cura. Aí na hora que ele falou isso, eu falei, nossa, que beleza. Tá mudando o discurso, o diabo não é tão mal mais como ele era antes.
Porque tá um padre falando que o diabo cura, que diabo bonzinho, hein? Que beleza. Mas ele quis dizer assim, associar o diabo com nós espíritas, né? Aí eu pensei, coitado, uma fala infeliz, ele é inexperiente ainda, ele é jovem. Ele vai mudar esse conceito, com certeza. Agora, eu entrar em guerra campal contra ele, mas não vou de jeito nenhum. Eu vou produzir o bem, não vou querer ficar entrando em combate. Inclusive, perguntaram para o Chico Xavier uma vez, Chico, você é contra o aborto? Olha a resposta do Chico, gente. Que sabedoria. Ele falou assim, eu sou a favor da vida. Quer dizer, então se você é contra o aborto, você tem que ficar guerreando com quem é a favor do aborto, né? Você tem que ver em combate lá. Então promova a vida, promova o que é certo. Agora sim, a gente não faz isso, a gente quer ficar entrando em guerra. Aí está aqui, ó. Seu propósito de guerrear dará frutos de inquietação. Que é a mensagem seguinte aqui. Você vai viver inquieto. Porque você sabe que a todo momento vai chegar um inimigo teu ali, ó. Todo momento você está aqui e fala, será que vai aparecer alguém aí que eu discuti agora há pouco na rede social aí? Ixi, será que eu estou aqui agora? Será que chega alguém aí? Vem me desmascarar aqui agora? Então assim, você vai viver inquieto. Estou plantando guerra, estou plantando inquietação. Vou colher isso. Então, vamos fazer essa análise. Nós não estamos aqui, gente, querendo estimular ninguém a ser omisso, a ser covarde, a ser concordante com tudo que aparece. Não é nada disso. Nós estamos aqui em favor de entrar na linha do equilíbrio, porque é o equilíbrio que vai dar sabedoria, que vai dar bom êxito, vai dar bom fruto. Não é nem deixar a fonte secar, mas também não é aguar demais. Não joga muita água na planta não, que ela morre afogada. Mas também não deixa ela seca. Joga uma aguinha de vez em quando lá, dá uma regadinha ali de manhã. Nós temos que nos regar, assim. Né? Eu estou aqui agora, eu estou assim, estou tentando me regar para ver se vira um terreno fértil, eu aqui, ó. Se a semente divina começa a brotar em mim. Porque de vez em quando eu me vejo ainda muito espinhudo, sabe? Muito pedregoso. Eu me vejo, tem hora que eu penso umas coisas e falo, nossa, gente, isso aqui é jogar semente no vento. É o primeiro item lá. Eu sou o indivíduo agora que a semente passa longe de mim. Nem na pedregoso eu sou. Eu estou abaixo ainda. De acordo com algumas coisas que eu penso, algumas coisas que eu faço, algumas coisas que eu deixo de fazer. É uma autoanálise constante que nós temos que fazer. Sua franqueza contundente receberá frases rudes. Ou seja, quem fala o que quer, ouve o que não quer. Franqueza contundente significa assim, estou de posse da verdade. Eu não falo nada de errado, eu não minto. Pois é, mas o que você vai falar é verdade, mas vai trazer benefício ou vai trazer destruição? Não é uma frase do Chico que fala que a verdade que fere é pior que a mentira que consola? Muita gente não concorda. Outro dia eu postei essa frase lá, virou um bafafá lá. Ah, não, eu prefiro que me fale a verdade. Que eu não concordo com o Chico Xavier, não. Não minta para mim, não. As pessoas não entenderam a sutileza do Chico. Ele quis dizer assim, às vezes uma mentirinha, ela oculta alguma verdade, mas deixa você confortável. Não mexe, não cutuca a tua ferida. Agora, assim, um indivíduo repleto de muita verdade, ele está sempre... Ele é praticamente um canhão de guerra ambulante. Porque ele é aquele indivíduo, assim, pesa 50 toneladas, sai dando tiro para todo lado. Só que o meu tiro tem sempre o alvo certo. Eu estou de posse da verdade. Então se contente em ser alguém considerado um canhão de guerra. Cuspindo verdade por aí em forma de bala de canhão. Tome cuidado, olha lá. Franqueza contundente. Você vai receber frase rude também. Prepare-se para ser maltratado. Até inclusive por pessoas que verdadeiramente estão erradas. Você pode falar uma verdade, corrigir alguém que está de fato errado. Mas dependendo do jeito que você faz isso, prepare-se que a pessoa vai revidar. Não espere receber. Ô, meu irmão, que beleza, você me corrigiu aí. Olha, obrigado, viu? Eu não percebi que eu estava no caminho totalmente equivocado. Já viu alguém responder isso já, quando a gente corrige? Que beleza, olha, você salvou minha vida. Não fosse você me dizer que eu estou precisando corrigir esse defeito meu aqui, que eu acabei de perceber agora, eu não estava percebendo. Nossa, muito obrigado, você foi um anjo na minha vida. Conhece alguém que faz isso? Quando você fala uma verdade? Eu não encontrei ninguém até hoje. A pessoa às vezes percebe que está errada, mas ela bate o pé que ela não quer admitir. Aí você entra em atrito. Cria inimizade. Então a verdade é um negócio muito difícil. Muito difícil ser... A proposta da verdade é assim,
é a justiça divina, mas nós ainda não somos possuidores da verdade verdadeira. É a verdade de acordo com a ótica do nosso ponto de vista. Isso é muito relativo. Tem muita gente que considera uma grande verdade certas teorias que para mim não fazem nenhum sentido. Então, e aí, quem está certo? Para mim, por exemplo, o Espiritismo é uma grande verdade, absolutamente aceitável. Estou aqui já há mais de 20 anos nela e não achei nada que pudesse macular essa verdade. Mas tem outras pessoas que acham que eu estou batendo bumbo e cultuando o diabo. Né? Como foi falado há pouco em rede nacional aí, pelo nosso referido padre, né, que disse que não é coisa de cristão ser espírita. E aí, quem está com a verdade? Ele ou eu? Para ele, é ele. Para mim, sou eu. Né? Para finalizar, então, sua espiritualidade superior incentivará sublimes construções espirituais. Aquela história do exemplo, né? Você deve pregar o evangelho o máximo possível e, de vez em quando, se for necessário, usar as palavras. Parafraseando aí nosso, né, até que o nosso Papa homenageou Francisco de Assis. Quer dizer, nós somos o que nós produzimos. Nós somos muito pouco do que nós falamos. Aliás, o que nós falamos de nós é uma excelente propaganda enganosa, né? Nós somos sempre muito melhores, aliás, muito piores do que a gente pensa, do que a gente fala de nós, né? Então essa frase me pegou aqui, ó. Sua espiritualidade superior incentivará sublimes construções espirituais. Que as pessoas estão nos observando. Outra frase que eu gosto que diz assim que muitas vezes o único evangelho que as pessoas leem somos nós. Como é que será que anda sendo essa distribuição evangélica de minha parte? Na sociedade, no trânsito, no supermercado, no posto de gasolina, dentro da minha família, dentro do ambiente virtual. Quer dizer, a minha espiritualidade é o que eu produzo, não o que eu penso que eu sou, nem o que falam de mim. Pode ter gente que fala, nossa, ele é maravilhoso. Não se empolgue. Não se empolgue com elogios, mas também não se destrua com as críticas. Deve ter gente que fala assim, você é uma besta quadrada andando por aí. E aí? O que eu faço? Cada um tem o direito de pensar o que quer, mas eu tenho que ter consciência de mim. Eu tenho que ser senhor de mim, sabe? Eu devo, como o Chico falou até uma vez, né? A mim me reservo o direito de ser como sou. Me cobro para que cada dia eu seja melhor. Agora sim, o que pensam, o que vão deixar de dizer, o que falam, é de responsabilidade de cada um. Certo? Eu acho que deu para entender bem isso, né? Vamos semear. E vamos semear em nós. Vamos permitir que a nossa terra seja fértil, para que a semeadura divina venha em nós e encontre uma relevância, né? Que nós possamos aproveitar todo esse conteúdo maravilhoso que a doutrina nos oferece, que nós possamos melhorar a nossa vida. Porque senão a gente fica esperando ações externas que vão demorar muito tempo para poder melhorarem. Não espere o governo melhorar, não espere o teu parente ser mais gentil, sabe? Não espere o clima ficar mais controlado, a natureza ser mais equilibrada. Não espere isso não. Começa agora. A gente não sabe quando vai ser o nosso último dia aqui. Talvez seja hoje, tomara que não, mas pode ser que seja. Quantos de nós, talvez, já estávamos programados a não estarmos mais aqui? Às vezes eu penso nisso, sabe? Será que se eu tivesse seguido outro caminho eu estava aqui ainda? Talvez não. Que bênção. Que a providência divina, como disse a Vera, né? Chega sempre primeiro ali a misericórdia divina antes da justiça. Vamos trabalhar bem com a misericórdia divina. Vamos deixá-la amiga da gente. Vamos desenvolver um pouco mais de humildade, mais paciência, mais generosidade, mais afeto, mais respeito. Para a justiça divina não vir com a mão de ferro em cima de nós. Muito obrigado a todos. Vocês tenham uma ótima noite. Gratidão.